E aí, meus amigos, bom dia. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu dar um recado para vocês aqui que é importantíssimo, porque tem gente que às vezes passa por cima dessas informações e não... às vezes acha que fazendo de qualquer forma dá certo. Dimensionamento. Tomem cuidado com o dimensionamento, com o tamanho do seu galpão, com o tamanho do seu piquete, para a quantidade de aves que você vai colocar. Às vezes a pessoa acha que uma produção se baseia só na quantidade de galinhas e não é. O desenvolvimento da ave, tamanho, peso, saúde, a gente está falando aí de sanidade de modo geral, depende do espaço que você coloca elas. A galinha não cresce se você colocar ela num espaço, seja confinado, seja aberto, se não for dimensionado no tamanho correto para a quantidade de aves que você tem. Não só a quantidade de aves que você tem, mas também o tamanho que essas aves ficam. Então, se você tem uma ave que desenvolve mais, que cresce mais, você tem aves como o índio gigante, como a brama, como o gigante negro de Jersey. Então, quando a gente conversa sobre 5 aves por metro quadrado, sobre 1 a 2 aves no piquete, para esse tipo de ave já é diferente. Para esse tipo de ave você precisa de um espaço maior, porque são aves que desenvolvem mais. São um índio gigante, você tem índios gigantes aí que chegam a tamanhos consideráveis. Você tem um gigante negro de Jersey que chega a pesos consideráveis. Então você não pode comparar uma galinha como uma Embrapa 51, uma galinha poedeira, para uma galinha dessa que vai chegar a 5, 6 quilos numa fase adulta. Então, mas lá na fase adulta eu coloco ela num lugar maior. Não pode, tem que ser desde a fase inicial. Você precisa dimensionar o seu galpão, precisa dimensionar seu piquete para a ave visando o futuro. Porque se ela não tem um bom desenvolvimento na fase inicial, não será na fase adulta que vai conseguir que chegue em alto desempenho com essas aves. Elas vão chegar num momento diferente, mas você precisa ter desde a fase inicial uma criação normal. Então, até na lista VIP essa semana, uma pessoa me perguntou por que as aves dele não desenvolveu, e aí a gente vai fazendo algumas perguntas, e aí até ele mesmo me disse: será que foi porque eu dimensionei para 10 aves por metro quadrado ao invés de 5? Então, às vezes, até vocês mesmos já têm a resposta do que está dando errado aí na sua criação. Então, toma cuidado sobre desenvolvimento. A gente tem um e-book sobre isso. A gente tem um e-book que fala só sobre estrutura, mais de 100 páginas. A gente fala sobre terreno, sobre o piquete, sobre o galpão, como construir, telhado, beiral, se coloca piso, se coloca o chão batido, se acimenta, qual o tamanho das laterais, posicionamento de galpão, se usa telha de eternite, se usa telha de fibrocimento, se usa cerâmica, se é com madeira, se é com ferro. A gente fala sobre tudo nesse e-book. Fora das diversas publicações que a gente tem aí gratuita, tanto no site quanto no canal no YouTube, quanto aqui no Instagram, dependendo se você estiver no Instagram, no GTV ou no YouTube, beleza? Cuidado com sua estrutura, primeira barreira contra doenças. E também, mesmo que não tenha doenças, se você fizer um mau dimensionamento, você pode se complicar em relação às suas aves. Utilize como padrão 5 aves por metro quadrado dentro do galpão. Se você utiliza pinteiro, de 15 a 20 aves, de 15 a 20 pintinhos por metro quadrado no pinteiro. Círculo de proteção primeiros 12 dias, 1 metro para cada 40 a 60 aves no círculo de proteção. Piquete de 1 a 2 aves por metro quadrado, sistema de alto desempenho. Se você tem um sistema mais rústico, meia ave por metro quadrado, ou até menos, um espaço maior para esse plantel, beleza? Um abraço!